Bem-vindos para a nossa segunda aula do nosso curso de matemática. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas situações que envolvem raciocínio lógico. Não é uma aula completa de lógica, mas de alguns aspectos de raciocínios lógicos que são importantes quando nós estamos estudando matemática e ciências exatas em geral. Lógica matemática, a lógica dentro da matemática é uma área do conhecimento que está numa interface entre filosofia e matemática propriamente dita. Dentro da filosofia existe uma área de estudo que chama-se lógica e dentro da matemática existe uma área de estudo que chama-se lógica e a lógica matemática ela fica, né, assim, faz essa ligação entre essas duas áreas. Os estudos de lógica são muito importantes para a compreensão do nosso raciocínio e normalmente as pessoas colocam assim como a origem dos estudos formais de lógica na cultura grega, na civilização grega. O nome do Aristóteles é um grande nome, sempre citado, como se seria assim, um dos marcos importantes no início dos estudos de lógica. Nós vamos nos preocupar com coisas bem próximas do nosso cotidiano. E qual que é a importância de vocês se preocuparem um pouquinho com lógica na formação universitária de vocês? Duas coisas que reflexões sobre questões de lógicas vão fornecer para vocês é rigor de pensamento e rigor de linguagem. E antes de passar para os exemplos da aula, eu queria partilhar com vocês uma reflexão. Rigor de linguagem é uma coisa muito importante para um profissional. E a gente precisa ter clareza de que algumas coisas acontecem. A linguagem científica, a linguagem técnica, tecnológica, ela é mais estável e ela tem um certo nível de rigor que muitas vezes a linguagem que nós usamos no cotidiano parece não ter. A língua que nós usamos no nosso cotidiano, ela tem uma finalidade de comunicação, ela tem uma finalidade social muito importante. E como as sociedades são muito dinâmicas, muitas vezes as palavras até mudam de sentido. A gente observa muito isso, né? A gente observa gírias, nós observamos que palavras vão adquirindo novos significados à medida que a sociedade vai mudando e vai se transformando. Na linguagem científica, nós não queremos que haja uma mudança tipo gíria. Então, o significado da palavra watt, da palavra volt, nós não queremos que mude de cidade para cidade, de década para década. É importante que ele seja sempre o mesmo. Então, a linguagem matemática, ela é muito mais fixa do que a linguagem cotidiana. E às vezes acontece de o sentido cotidiano de uma palavra se afastar um pouquinho do sentido matemático. Pensa no sentido da palavra ou, na língua cotidiana e na língua matemática. Quando a gente usa ou em matemática, nós estamos falando da ideia de reunião, de juntar coisas. Nós pegamos um conjunto que é formado pelos números pares ou ímpares. Então, o x pertencente a um conjunto, x par ou x ímpar. E muitas vezes nós usamos o ou em matemática para fazer reunião de conjuntos, dando a ideia de juntar coisas. Na língua cotidiana, muitas vezes nós usamos ou com sentido de exclusão. Ou você vai fazer isso ou vai fazer aquilo, como se fosse uma coisa excludente. Pode fazer uma ou a outra e não ambas. Então, essas nuances de uso das palavras na língua cotidiana e na linguagem científica são normais. Não tem nada de ruim que haja essas discrepâncias. Nós temos que saber o contexto em que nós estamos usando. Saber que na linguagem mais científica, mais tecnológica, nós temos que usar as palavras com o sentido que elas têm na linguagem científica e que muitas vezes na linguagem do dia a dia houve uma evolução e as palavras têm outro sentido. Então, isso tudo é normal e não deve ser um problema para a gente, é só questão de entender o contexto. Eu vou falar na aula de hoje um pouquinho sobre o conceito de implicação. Coisa que a gente usa muito nos raciocínios matemáticos, essa ideia de A implica B, que a gente chama de implicação. Na verdade, esse é um dos argumentos mais usados nos contextos matemáticos. No dia a dia também,
A gente usa muito essa ideia. Toda vez que a gente fala, eu deduzo o quê, então eu concluo, daí então, a palavra então, que é tão usada no nosso dia a dia, ela embute a ideia de implicação. A ideia de então é de que de uma afirmação eu estou concluindo uma segunda, passando de uma primeira afirmação para uma segunda. E em matemática nós indicamos isso com o sentido de uma flechinha. Então nós vamos ver exemplos de usos e de cuidados que nós temos que tomar com esse conceito de implicação. E, de novo, a questão de não ter problema nenhum se em certos contextos a gente usa de forma diferente. Lembra que muitas vezes as pessoas vão usar flechinhas para passar de uma ideia para uma ideia seguinte, sem que haja aí uma implicação matemática. E nenhum problema que pessoas façam isso. Por exemplo, numa aula de história, eventualmente o professor pode se expressar da seguinte forma, ele faz um resumo sobre fatos da Idade Média, fala de fatos do Renascimento e põe uma flechinha para indicar a passagem da Idade Média para o Renascimento. Isso é um recurso visual, um recurso gráfico, um recurso de linguagem muito legal, mas não é a implicação matemática. Não há nada na Idade Média que implique, nesse sentido matemático, o Renascimento. É uma indicação de como nós vamos passar de uma ideia para outra. Isso é muito comum na maneira de nós escrevermos, mas em matemática não convém usar. Quando nós estivermos escrevendo textos matemáticos, vamos guardar esse símbolo para a implicação lógica matemática, com a afirmação A implica logicamente a afirmação B. Exemplos disso em matemática. Por exemplo, se eu digo que x é igual a 2, isto implica que x ao quadrado é igual a 4. A validade da frase inicial, x igual a 2, acarreta como válida a frase x ao quadrado igual a 4. Isso é um exemplo de implicação que, do ponto de vista lógico, matemático, está correta, e é nesse sentido que nós usamos, muitas vezes, na redação matemática, o símbolo de implica. Por exemplo, se x é um número primo e é maior do que 2, então x é ímpar. Os números primos, vocês se lembram? Começa com o 2, que é o único primo par, depois é o 3, o 5, o 7, o 11, os números que só são divisíveis por eles próprios e pela unidade, por 1. Então, se o x é primo e se o x é maior que 2, então ele é ímpar. O 2 é o único primo par. Como eu coloquei maior do que 2, eu excluí o 2, então esta frase, x' e x maior do que 2, implica, como verdadeira, que o x é ímpar. É dessa forma que nós usamos o implica em matemática. Por exemplo, se o x elevado ao cubo é 8, isto implica que o x é raiz cúbica de 8. Então, o fato do x ao cubo ser 8 torna verdadeiro o fato que o x é a raiz cúbica de 8. Okay? Esta é a ideia básica da implicação. Muitas vezes nós usamos essa mesma ideia no sentido reverso. Então, veja, não é uma coisa diferente, é o mesmo raciocínio lógico, só que com uma aparência de raciocínio reverso, que é o seguinte: dizer que A implica B, dizer que a veracidade de A acarreta a veracidade de B, é a mesma coisa que dizer que a negação de B acarreta a negação de A. Que se o B for falso, então o A é falso. Esse não, normalmente se usa em matemática esse símbolo, lê-se não B implica não A. Quer dizer, se a verdade de A implica a verdade de B, a falsidade de B implica a falsidade de A. E por que é a mesma coisa? Bom, imagine que é não B, que B não vale. Será que poderia ser A? Ora, nós já sabemos que se vale A, então vale B. Se eu estou assumindo que não vale B, não pode valer A. Por trás desse raciocínio tem uma coisa que chama princípio do terceiro excluído, que nós assumimos que as sentenças matemáticas, elas têm só dois valores, ou elas são verdadeiras ou elas são falsas, não tem uma terceira possibilidade. Esses são um dos princípios básicos que nós estamos usando. Vamos ver um exemplo disso. Se x ao quadrado é diferente de 4, então x é diferente de 2. Nós já tínhamos visto que se x era igual a 2, então x ao quadrado era igual a 4.
Esse aqui era a sentença A e essa aqui era a sentença B. Nós tínhamos visto nesse sentido. A, x igual a 2, implicava x ao quadrado igual a 4, que era o B. Agora pega o contrário de B, não B. Não B que o x ao quadrado seja diferente de 4. Se o x ao quadrado é diferente de 4, então o x tem que ser diferente de 2. É o não A. E por que isso é a mesma coisa? Bom, porque nós já vimos que se o x fosse 2, o x ao quadrado seria 4. Como estou dizendo que ele não é, então aquele também não é. Percebe que é o mesmo raciocínio, só que parece que eu estou usando de forma reversa. Olha esse outro exemplo, está todo em palavras. Se f de x é uma função de primeiro grau, lembra de funções do primeiro grau? O gráfico de f é uma reta. Então, se eu tenho uma função polinomial de primeiro grau, na verdade, só as funções polinomiais podem ter um conceito de grau associado, né? Função tipo trigonométrica não tem a ideia de grau. Mas então, se eu tenho uma função do primeiro grau, do tipo ax mais b, essa fórmula em que a variável está elevada à primeira potência, f de x igual a vezes x mais b, exemplo 5x mais 7, funções assim. Então o gráfico dela é uma reta. Esta é uma implicação correta. F, função do primeiro grau, implica gráfico reto. É a mesma coisa que dizer o seguinte: se você sabe que o gráfico da função não é uma reta, então ela não é do primeiro grau. E é a mesma coisa porque se ela fosse do primeiro grau, então o gráfico seria uma reta. Esse tipo de raciocínio é bom a gente desenvolver para a gente poder trabalhar dentro dos exemplos matemáticos com bastante rigor na hora de escrever e na hora de expressar as nossas ideias, seja num relatório, seja num exercício, seja numa prova, seja na leitura de um livro, que a gente consiga expressar nossas ideias com muita precisão. Existe uma diferença entre implicação e equivalência. Esse símbolo com flechinha dupla é o símbolo de equivalente. Então, isso aqui indica implicação e uma flechinha dupla indica equivalência. Qual que é a diferença? A equivalência é uma ideia mais forte que a ideia de implicação, porque equivalente quer dizer duas coisas. Duas coisas são equivalentes dentro da lógica matemática se a primeira implica a segunda, no sentido que nós estamos discutindo, e também a segunda implica a primeira. Então a equivalência é mais forte, ela vale por duas implicações. Veja esse exemplo. X igual a 2 implica x ao quadrado igual a 4. Essa implicação que nós já vimos que é uma implicação válida. Será que isso pode ser tomado como uma equivalência? Será que x igual a 2 é equivalente a x ao quadrado igual a 4? Como equivalência, ela não é verdadeira. Ela é uma coisa inválida. Por quê? Porque x ao quadrado igual a 4 não implica que x é 2. Nós já sabemos que x igual a 2 implica o x ao quadrado igual a 4. Será verdade que o x ao quadrado igual a 4 implica o x igual a 2? Não, porque o x ao quadrado pode ser 4 e o x pode ser menos 2. É verdade que se eu colocar aqui menos 2 ao quadrado dá 4. Então veja, x ao quadrado igual a 4 é verdadeira para o menos 2. Portanto, eu não posso deduzir que da veracidade de x ao quadrado igual a 4 siga a veracidade de x igual a 2. Portanto, x quadrado igual a 4 não implica x igual a 2, porque ele poderia ser menos 2. Então, o que acontece? X ao quadrado igual a 4 não implica x igual a 2, elas não são equivalências. Vou dar um exemplo de uma equivalência. X igual a 2 implica x ao cubo igual a 8. Será que isso é equivalente? X igual a 2 equivalente a x igual a 8? Resposta, sim. Se x ao cubo igual a 8, x é necessariamente 2. X igual a 2 implica x ao cubo igual a 8. X ao cubo igual a 8 implica x igual a 2. Alguém poderia pensar, e o menos 2 não entra aí? Bom, lembre-se que se x é menos 2, x ao cubo é menos 8, que é outra equivalência válida também. Então, x ao cubo igual a menos 2, x igual a menos 2, x ao cubo igual a menos 8 são equivalências. No nosso dia a dia, nas nossas aulas, muitas vezes nós vamos nos deparar com essa situação. Se eu elevo ao quadrado,
não é uma equivalência. Se eu elevo ao cubo, é uma equivalência. Isso é muito importante a gente ter em mente. Uma consequência importante dessa discussão e que às vezes nos prega peças, armadilhas. Se eu saio de uma sentença verdadeira, pela implicação, eu chego numa sentença verdadeira. Às vezes eu tenho uma sentença que eu não sei se é verdadeira, e eu começo a fazer implicações a partir dela, e chego numa sentença verdadeira, e eu falo, que legal, a sentença original era verdadeira, porque eu saí de uma sentença que eu não sabia o que era, por implicações cheguei numa sentença verdadeira. Você sabe que isso não é correto do ponto de vista lógico? Sabe que é possível partir de uma sentença falsa e chegar numa sentença verdadeira? A moral dessa história é que quando nós queremos mostrar que uma sentença é verdadeira, não adianta sair de uma sentença desconhecida e chegar numa verdade. Vou dar um exemplo para vocês. É um exemplo ingênuo, mas é para ilustrar essa ideia. Imagine que eu tivesse em dúvida se 2 igual a 0 é verdadeiro ou falso. Claro que nós sabemos que é falsa, mas imagine que eu não soubesse. Estou em dúvida. Será que 2 é igual a 0? Vou começar a fazer implicações e vocês vão ver que eu vou chegar numa coisa verdadeira. Olha que engraçado que funciona a lógica. Então, imagine que eu não sei se 2 igual a 0 é verdade ou não. Estou na dúvida. Tá? Bom, então, eu não sei se 2 igual a 0 é verdade ou não, mas se 2 igual a 0, então 3 é igual a 1. Por quê? Porque eu somo uma unidade em cada lado. Observe como o raciocínio está correto. Olha que coisa sutil. O ponto de partida está errado, 2 igual a 0. Mas o raciocínio somar 1 é um raciocínio correto. Então, eu chego em 3 igual a 1. Eu não sei se essa é verdadeira, também não sei se essa é verdadeira ou não. Estou imaginando que eu estou na dúvida da veracidade ou não, certo? Olha que bonitinho que é esse exemplo. Agora, subtraio 2 dos dois lados. 3 menos 2, 1. 1 menos 2, menos 1. Então, de novo, o raciocínio está correto, a implicação está correta. Se fosse verdade 3 igual a 1, então 1 seria igual a menos 1. Agora, vou fazer outro raciocínio correto. Se esse é igual àquele, eu posso elevar ao quadrado. E se eu elevar ao quadrado dos dois lados, eu chego que 1 é igual a 1. Olha que curioso. Saindo de uma coisa errada, fazendo raciocínios corretos, eu cheguei numa verdade. Não é surpreendente esse fato e bonito? Ele mostra uma coisa interessante do ponto de vista da lógica. Observe que a passagem da linha 3 para a linha 4, ela não é uma equivalência. Ela é uma implicação, mas não é equivalente. 1 igual a menos 1 não é equivalente ao quadrado. Aquilo que a gente acabou de ver, o quadrado não é equivalente. Então, do ponto de vista lógico, essas implicações estão corretas. E o que não devo fazer? É atribuir conclusão de que a sentença original era verdadeira porque a conclusão era verdadeira, a original era falsa. A implicação funciona do seguinte jeito. Uma frase pode ser verdade, se ela for verdadeira e eu sair deduzindo a partir dela, eu sempre chegarei em verdades. Isso é uma coisa fundamental em lógica, em filosofia. Se o meu raciocínio começa com uma frase verdadeira, eu vou chegar numa frase verdadeira. Mas se o meu raciocínio começar com uma frase falsa, eu posso chegar numa verdade ou numa coisa falsa. Então isso tudo mostra que para provar que o ponto de saída é verdade, não adianta eu chegar numa falsa, numa verdadeira, porque o ponto de saída poderia ser falso. Interessante esse exemplo, né? E a gente tem que estar sempre atento para ele nas nossas redações matemáticas. Quando nós usamos nos raciocínios equivalências, tudo funciona super bem. Aí, verdade, verdade, falso, falso. E para terminar, vou falar uma coisinha rápida sobre contra-exemplos em matemática. Às vezes, quando nós vamos provar que uma coisa é verdadeira, nós precisamos fazer um raciocínio genérico para todo um contexto. Quando nós vamos provar que ela é falsa, basta um exemplo de falsidade. Por exemplo, veja o seguinte exemplo. Imagine a seguinte frase. Em seu grupo de estudos, todos são nascidos em grandes centros urbanos. É uma frase. Será que ela é verdade ou falsa para o seu grupo de estudos? Para você provar que isso é verdade, você precisaria analisar todas as pessoas do grupo e ver que elas são nascidas em grandes centros urbanos. Você tem que fazer um raciocínio genérico, geral. Para ver que ela é falsa, basta você encontrar uma pessoa
que não é nascida em grandes centros urbanos. Para verdadeira, você tem que ver todos. Mas para provar que é falsa, basta você encontrar uma pessoa que não é nascida num grande centro urbano, que isso já mostra que é falso. O seguinte exemplo é muito famoso na história da matemática. Esse polinômio aqui, x² mais x mais 41, ele foi estudado pelo Euler, e o Euler foi atribuindo valores para o x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, e vendo que sempre dava número primo. Quando você faz x igual a 1, dá 1 mais 41, dá 43, que é um número primo. E foi fazendo, e foi dando primo para todos os números. E chegou a pensar que talvez sempre o resultado fosse um número primo. Mas quando ele fez x igual a 41, dá 41 ao quadrado, 41, 41, e aí é um número composto, é múltiplo de 41. E, portanto, ele conseguiu perceber que era falsa a afirmativa de que todos os valores do polinômio seriam primos. Apesar de ter muitos valores em que o resultado era primo, quando ele achou um que não era primo, pronto, a afirmação é falsa. Esse tipo de ideia vai nos acompanhar muitas vezes nas nossas aulas, ok?